Boa noite a todos. Estamos começando mais um Violão com Roberto Farias. Passaram por aqui vários ex-alunos, algumas pessoas do cenário cultural, de Brasília e de outras cidades. Esse é um espaço onde a gente debate e fala sobre a importância de estudar e de aprender música, sobretudo violão. E também, ao mesmo tempo, é um espaço onde também a gente debate sobre a escuta musical, né? Então eu tive a oportunidade de receber algumas pessoas aqui que ouvem e colecionam vinil, né? Tivemos o Ricardo Tubá, tivemos outras pessoas aí, Júlia já entrou, Luísa Mancini entrou, então vamos lá. Hoje eu trago a minha ex-aluna Luísa Mancini, ó, Gisele tá aí também, tudo bom, Gisele? Então vamos lá, deixa eu ver, Luiz entrou, deixa eu adicionar ela para nós. Então hoje é um bate-papo sobre música, nós vamos contar sobre um pouquinho a experiência da Luísa que ela tá tendo. Opa, E boa aí, noite, Luísa. tudo bem? Quanto tempo? Melhor agora, tudo bom? Muito tempo mesmo, viu? Saudades demais de você, só assim pra Saudade. gente bater um papo, né? Pois é. Muito bom. E como é que você está aí? Tá frio ou como é que tá Tô aí bem em aqui, Paris? tá muito frio. Tá muito Muito frio frio. e eu sou totalmente do sol, então pra mim é um dos maiores desafios é esse, assim, lidar com esse clima Sim, diferente. Ontem eu vi um pouquinho, o sol apareceu brevemente, assim, foi um dos melhores momentos da minha semana, assim. Sinceramente, sim, faz muita diferença ver o sol. legal. Então tá quantos graus aí tá fazendo? Ixi, eu nem sei exatamente. How many degrees it was today? Eu acho que tava 12 graus mais ou menos assim hoje. Tava um pouco mais quente, mas nos últimos. Verão, né? É, Beleza. Então, gente, olha só antes de começar aqui, vou apresentar já já a Luísa, mas quem entrou aí, pode já clicar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, tá? E já vai convidando as pessoas para participar, para assistir a live, que vai ser um bate-papo muito legal hoje. Então vocês clicam aqui no aviãozinho que tem aqui logo aqui embaixo, e aí aparece o nome das pessoas, principalmente aquelas que têm a bolinha verde, as pessoas que estão online, né? Pode já clicar e chamar as pessoas para participar. Então, antes de começar, queria só apresentar aqui a Luísa, ou você prefere se apresentar, Luísa? pode me apresentar. Eu Ah, tá depois bom. penso assim. Então a Luísa, ela foi uma ex-aluna minha, ela começou a fazer aula lá atrás, há muitos anos atrás, na época que eu ainda tinha um pouquinho, talvez, de cabelo, né? Você tinha quantos anos, Luísa, quando começou? Eu tinha 9 anos quando eu comecei. 9 anos, exatamente. Então, É. assim, foi aquela coisa de uma aula informal, mais assim, só para motivar, para aprender música e tal, mas nada sério mesmo assim, né? Então, naquela época foi bem divertido. Ela chegou a fazer aula de violão por um tempo, depois nós perdemos o contato, né, por muitos Sim, anos. E depois a Luísa voltou a estudar música. Ela se formou também em qual área que você estudou mesmo? eu me formei em museologia, que não tem, apesar Museologia. do nome ser muito parecido, todo mundo acha que é música e confunde, mas não tem nada a ver. Museologia tem a ver com museus e é outra coisa, assim. Exatamente. Então a Luísa se formou em museologia, foi pela UNB mesmo, né, Luísa? Foi pela UNB. Pela UNB. Então, assim, e depois ela sentiu o desejo novamente de voltar a estudar música quando estava na faculdade. Foi isso, Luísa? Sim, eu acho que na verdade essa vontade de estudar música e de sempre teve dentro de mim, assim. Eu só demorei um pouco para admitir que eu queria isso. Acho que até porque a gente tem uma noção que é muito errada de que a música é reservada para aqueles que têm talento ou que têm um dom natural. Então eu demorei muito para entender que eu também podia estudar música. Eu achava Ótimo. que eu tinha nascido para apreciar a música só e que esse era o meu destino, assim, ah, não, eu não sou boa o suficiente, então eu vou ser eternamente aquela pessoa que só ama falar sobre música. Entendi. Mas muitas coisas aconteceram que me fizeram mudar de opinião, assim. É. Então, para começar, Luísa,
Eu vou começar com aquela pergunta que eu faço geralmente para todos, né? Como que a música entrou na tua vida? Como foi assim que começou? O que que te influenciou a decidir, não, eu quero aprender a tocar um instrumento? Porque você começou muito cedo, né? No início foi mais influência dos pais ou você já gostava de música? Me explica aí como é que foi. Eu acho que, assim, se veio dos meus pais, foi uma influência muito indireta, porque ninguém na minha família toca algum instrumento, mas os meus pais, eles são muito artistas, assim, eles são arquitetos, os dois. E meu pai sempre escutou muita música, ele pintava escutando bossa nova. Então eu sempre tive esse contato assim indireto, mas a música era mais um plano de fundo, assim, alguma coisa que tava lá, assim, mas para estimular esse lado criativo. Eu desenhava, por exemplo, eu era criancinha, eu desenhava escutando música, mas não era nunca o foco, assim. Mas eu comecei a me interessar realmente eu tive essa vontade de tocar um instrumento porque eu tive, acho que, um deslumbramento com esse lado performático da música. Eu era uma criança que adorava essa coisa teatral, assim. Então eu vi uma apresentação assim na minha escola de uma banda de um pessoal que era mais velho, assim. E eu lembro que aquilo me impressionou muito. Eu ficava e eu já queria tocar e me apresentar, assim. Eu nem sabia tocar direito, eu já queria estar no palco, eu já queria esse. É, mais isso, assim. E Muito aí bom. Uma depois. coisa. Sim, pode continuar. E aí depois eu tenho um grande amigo que se chama André, que foi até seu aluno também, que começou a fazer aula com você, e aí, a partir disso, eu também, vou começar a fazer aula. E a gente já queria ter uma banda, a gente nem sabia tocar direito, já queria. E foi um pouco É, o assim. André, desculpa interromper, o André também eu perdi o contato dele. Inclusive, se você tiver o contato dele, depois me passa também, Eu tenho, tá vou te bom? falar, o Vai me André, passar. Tem muitos anos que eu não tenho contato mais com o André. ele é uma pessoa incrível, sempre foi e continua. Ótimo. Sim, continue. Mas foi isso, assim, no início foi um encantamento por esse lado da performance, de essa figura do músico como algo muito, como um ídolo mesmo. Eu queria mais isso, mais do que realmente esse lado da música. Isso veio depois, assim. Legal demais. E o que eu achava legal é que você era uma criança que tinha uma personalidade muito forte, assim, decidida no que você queria, no que você gostava, né? Eu achava engraçado isso. A criança, Luísa, era uma criança muito assim, de uma personalidade muito forte, né? De assim, eu gosto disso, eu quero isso, e eu acho muito legal isso aí, né? Eu acho que isso também foi decisivo para você se desenvolver em outras áreas também, né? É verdade. Isso eu acho legal. Então, e me diz uma coisa, tem algum artista, algum músico, alguma banda que realmente te influenciou mais, assim, que falou, te deu um despertar maior, assim, para você querer aprender a tocar e tudo? Nossa, tem inúmeros, assim. Eu acho que o que marcou o começo da minha história, e até tem muita influência sua, mas foram os Beatles, assim, foi aquela a vontade de ter uma banda, sabe? E tudo isso começou realmente com os Beatles. Eu era criança, eu ficava desenhando os Beatles, eu via vídeos, achava incrível, assim. Então, nesse primeiro momento, foram eles, assim. Mas depois, eu acho que o que me fez voltar a estudar música, depois de muitos anos, foi a geração dos anos 60 assim, da MPB, essa coisa mais, tipo, influenciada pela bossa nova, mais ligada à letra do que qualquer coisa, assim. Foi isso Entendi. que me fez Ti- voltar. Tipo o quê? Chico Buarque, Buarque, Narleão, Caetano, Gil, Edu Caetano. Lobo, É do Lobo, fantástico. sim. Então, e você gosta de assistir concertos de música, shows? Você tem o hábito de ir a eventos assim? Quanto tempo já faz que você faz isso? E quais foram assim os shows assim que mais te marcaram, assim, que você assistiu e você falou, caramba, isso é bom demais, assim, te influenciaram mesmo, assim. Eu gosto muito de assistir shows, mas eu
não gosto muito de shows grandes, assim. Eu gosto de ter esse contato mais próximo com o artista. Então, por exemplo, eu gostava muito de ir ao Clube do Choro em Brasília. Muito Eu bom. mas shows menores, assim, eu sou aquela pessoa que fica realmente prestando atenção o tempo inteiro e o fato, nesses shows grandes, assim, tem gente demais, é um movimento e tal, e acaba não sendo tanto sobre a música, assim. Eu preciso um pouco Perde de... o, perde o foco, né? É, mas acho que um show que me marcou muito foi, até no Clube do Choro também, foi um show do Pedro Martins, eu não sei se você conhece, um guitarrista daí de Brasília, com o Daniel Sim. Santiago, outro guitarrista também. Era um disco que os dois lançaram juntos, chamado Simbiose. E foi, assim, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Muito emocionante mesmo, assim, me marcou. E é, é isso, assim. Legal demais. É muito bom isso aí, ouvir isso, né? Porque valorizar a cultura local, né? E assim, é bacana ouvir de ti, essas pessoas que são aqui, né? Pratas da casa aqui em Brasília, e que tiveram essa influência, né? Porque criam, né? Como se diz assim, uma influência, né? Que vai se perpetuando, né? Por outros artistas. Então, para a gente começar bem, eu queria ver se vocês podiam, você poderia tocar. Você falou que ia tocar sozinho uma música e tocar com algumas amigas também. Aí É, como é que faz? Você vai tocar a primeira música, qual vai ser? eu posso tocar sozinha a primeira. Bom, vou começar dizendo que tudo isso, assim, para mim é um grande desafio. É muito engraçado porque eu fui uma criança muito extrovertida e eu adorava me apresentar. Mas com a adolescência eu me tornei muito tímida. E assim, muito mesmo. Então, para mim, tocar e me apresentar principalmente é um grande desafio, assim. Tá aqui nessa, por exemplo, antes da live, eu comecei a ficar super nervosa, assim, eu tava É, ensaiando e tipo, comecei a errar tudo, comecei a é normal. e assim, Ontem eu então, estava falando sobre isso. Tava falando sobre isso com a Marina, que tá aí, ó. Aí, ó, um abraço, Marina. A Marina, ela mora nos Estados Unidos agora, em Fresno. Não sei se você viu a live de ontem, né? eu Mas vi a gente eu tava falando do Caetano, né? Que você vê, teve aquela live de Natal, né? Eu, poxa, sou super fã do Caetano, mas a gente tem que admitir que ele errou pra caramba, né? Então, assim, é diferente a energia de você estar de frente de uma tela tocando. Eu tenho certeza que o Caetano talvez erraria muito menos se ele tivesse com a plateia interagindo, né? Eu acho que é bem diferente. É uma coisa meio doida, assim, você tocar para uma tela, né? É bem diferente, na verdade. Eu mesmo, algumas lives que eu fiz, assim, eu fiquei surpreso com a quantidade de vezes que eu errei tocando, né? Então, assim, é muito estranho. É uma experiência bem diferente, né? Bem estranha, para falar a verdade. mas eu acho que comigo não é nem o fato de ser uma live, de ser pela internet, é uma coisa mesmo de que, às vezes, quando a gente toca, a gente está muito focado no nosso ego e a gente esquece um pouco da música. E eu fico pensando, nossa, Sim, será que tal pessoa vai pensar? Que será que. E um exercício que eu tô fazendo, até de, tipo, estudar música nesse momento, é isso, assim, de focar em não tá pensando no que os outros estão pensando, mas na maravilha. em si. E eu vou tentar fazer isso agora. Vai ser um exercício. Eu Claro. provavelmente vou errar bastante coisa, mas Né? vou tentar entregar essa mensagem de uma música muito bonita, que é do Chico Buarque. Se chama Eu Te Amo. Uau, E é um arranjo para violão, assim. Então, vamos lá, vou me aventurar. ótimo. Deixa eu vir um pouco mais pra cá. Eu não sei se tá bom o Tá enquadramento, ótimo, mas tá beleza. ótimo. Perfeito. Opa. Eu acho que eu vou começar de novo, que eu fiquei. Tudo bem.
Uau! Fantástico, fantástico. Muito legal. Adoro essa música. E é difícil, esse arranjo aí é bem complexo, né? Muito cromatismo, muitos acordes aí Eu acho dissonantes, muita coisa legal. lindo mesmo. Poxa, tô orgulhoso de você, viu? Muito Ah, orgulhoso de você. obrigada. Então, você tocou num assunto que eu acho muito importante, né? A questão do talento, né? Que até a gente conversou já sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de fazer a formação, inclusive, no método Suzuki, que é um método de um japonês, Shinichi Suzuki, e ele ensina justamente isso, ele desmistifica essa questão, porque às vezes as pessoas falam, que nem você falou, né? Fala assim, eu não tenho talento para isso, né? E então eu não sirvo para isso e tal. E, na realidade, inclusive no livro dele, que é esse livro aqui, né? Chama-se Educação é Amor, né? O Uhum. Suzuki, ele fala que ele cita a história das meninas lobo, né, a Mala e Kamala, e Sim, que elas na realidade elas passaram a agir como lobas, né? Mas por causa do ambiente que elas viviam, né? Então ele fala que o mais importante, às vezes a gente vê uma menina ou um menino assim tocando muito, bem novinho e tal, e a gente pensa assim, veio do berço, isso é hereditário. Mas muitas vezes a uhum. questão não é essa, a questão é que ele cresceu em um ambiente que propiciou isso, né? Então, assim, quando foi que você deu esse clique assim de pensar assim, não é só a questão de ter talento, é a questão de eu me dedicar um certo tempo para estudar, é uma questão de eu buscar e pesquisar. Como foi que deu esse clique para ti? Olha, eu acho que tudo mudou por conta de uma amiga minha muito querida que se chama Amanda. Ela provavelmente, não sei se ela tá assistindo, mas ela. A gente estava sentada num parque, assim, há uns 3 anos, e a gente começou a conversar sobre o quanto que eu sonhava em ter uma banda. E ela não tinha. Ela nem tocava instrumento nenhum, ela me falou: então vamos montar uma banda. E aí, ela, em alguns meses, ela entrou no Clube do Choro e ela simplesmente aprendeu a tocar cavaquinho e me chamou para participar de um regional. E isso, e ela, assim, esse ser humano é realmente impressionante, uma pessoa que eu admiro demais. E ela me chamou para participar desse regional e com outras pessoas também maravilhosas, a Vanessa que tá assistindo também. E elas me mostraram que é tudo uma questão de força de vontade mesmo, porque elas começaram a tocar em pouquíssimo tempo e já quiseram tocar em bar e a gente tocou juntas em bares aí de Brasília e elas assim mudaram tudo para mim, me mostraram que é realmente possível e tem mais a ver com vontade do que qualquer outra coisa, porque elas começaram muito mais tarde e é, Ó, então acho que O André tá aí na live, olha aí. O André ah, falou assim, ó, um abraço, André, saudades. Ele falou, ó, duas pessoas incríveis, saudades da Lu e o Roberto, que foi meu professor também. ele é muito Então, especial. legal, saudade de você também, André. Um abraço para você, para toda a sua família, viu? Bom demais esse reencontro. Como dizia o Vinícius de Moraes, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, né? Isso é que é legal, né? Muito legal essa sua história, Luísa. E dentro disso que você falou, como que foi, assim, você começou a sua formação mesmo? Assim, no sentido, até, assim, no sentido formal mesmo, assim, você falar, não, vou estudar música, você começou com quantos anos? Porque, assim, naquela época que eu te dei aula, foi uma coisa muito informal, aquela coisa de criança e tal. Eu dava aula, sempre dei aula mais para motivar as pessoas a estudar música do que realmente assim uma formação acadêmica, assim, de ler partitura, de estudar harmonia, estudar contraponto, teoria e tal. Então, quando é que foi realmente que você começou a estudar de maneira acadêmica a música mesmo? Com quantos anos? Olha, para ser bem sincera, começar a estudar realmente, assim, a ler partitura, todas essas coisas, foi tipo ano passado, assim, quando eu decidi que eu queria fazer música, que eu queria me tornar profissional, então eu comecei a estudar realmente para fazer a prova dessa escola, que é a escola que eu estou estudando hoje em dia.
E aí foi assim, porque antes disso, embora eu tenha começado cedo a fazer aula com você, e eu já fiz aula, tipo, em alguns períodos da minha vida, assim, com professores particulares, ou eu fiz um tempo na BSB Musical, mas é outro esquema, assim, era sempre muito voltado para o lazer, eu aprendia uma música e eu nem entendia nada sobre o que estava se passando ali, assim, eu não tinha um ouvido musical, eu só repetia as coisas. Isso é um grande desafio, assim, de estar numa escola de jazz, que a gente é forçado a entender o que está se passando. Perfeito. O improviso é isso, né? Você tem que estar o tempo inteiro consciente do que está rolando nos acordes para você poder fazer para você poder improvisar. É E interessante isso. Você falou, até tinha falado contigo, né? Eu comecei a estudar formalmente música mesmo com 21 anos, né? Com 21 anos de idade, que é uma idade considerada velha, né? Para a pessoa ser um estudante de música. Mas com 21 anos eu já comecei a estudar e eu me formei na escola de música em 2 instrumentos, no nível técnico, fiz a Universidade de Brasília também, UNB, formei licenciatura em música, fiz vários masterclasses, outras formações, né? E, assim, teve momentos de muito desafio, assim, de realmente eu me sentir velho no meio dos jovens, assim, de pensar assim, poxa, os meninos aqui tudo com a cuca fresca, eu já tinha mulher, já tinha filhos, já tinha tudo, né? E, assim, era um desafio. Em algum momento rolou isso na tua mente, assim, de você pensar, nossa, eu já passei da hora de estar aqui estudando e estou aqui estudando, ocupando espaço, talvez outras pessoas que poderiam estar começando mais cedo, né, e tal. Já rolou isso na tua mente em algum momento? nossa, e inúmeras vezes, assim, é um pensamento que me vem muito, e acho que é natural, assim. Por exemplo, eu cheguei na minha escola, no primeiro dia, o professor falou: Ah, você improvisa. Eu nem sabia improvisar direito, sabe? Então, não sabia ler partitura, não sabia nada no meu primeiro dia de aula, assim. E isso passa pela minha cabeça, assim: caraca, será que eu tô muito velha? Será que tipo, eu realmente não nasci para isso e tudo? Mas o que eu E você acha que realmente isso faz sentido? Tudo isso que as pessoas falam? Eu acho que. Olha, eu acho que depende do que você quer com a música, sabe? Tipo, se você quer se tornar uma pessoa hiper técnica e é esse o seu único objetivo, talvez sim, você tem que começar numa idade, você tem que passar não sei quantas milhões de horas estudando e tudo, talvez seja isso. Mas o meu objetivo não é esse, sabe? A música, pra mim, é muito mais ligada à expressão, ao sentimento. Eu acho que você não tem idade pra você se expressar, sabe? Você não tem. E, Ótimo. e é isso. Eu tive algumas experiências que durante esses anos, né, que eu convivo com músicos, que eu dou aula de música e tudo, que me marcaram muito. Uma delas foi o seu Nelson, que eu conheci, né, lá na escola de música, que ele tinha, se não me engano, mais de 60 anos, eu acho que ele tinha quase 70, e ele começou a estudar violino, e ele tocava na orquestra com a gente na Arte Brasília, Uhum. né? Tocava super bem, lia super bem, mas assim, ele se dedicava diariamente, estudava o violino e tal, praticava. E aquilo assim me chamava muita atenção porque ele tinha mais disciplina e dedicação que muitos jovens, né? E é que nem você falou, ele não estava no nível assim de tocar em uma orquestra profissional e tudo, né? Mas ele conseguia se virar muito bem, se expressar muito bem, né? Agora, uma outra história também bem interessante dentro disso que você falou, foi do professor Carlos Aleixo. O professor Carlos Aleixo é professor de viola clássica, né? Para quem não sabe o que é viola clássica, é aquela viola de arco, né? Que toca na orquestra, que faz parte do quarteto de cordas, que é o instrumento que eu me formei também, né? Então, além do violão clássico, né? Então, o que é que acontece? Ele foi interessante como ele começou a estudar viola. Ele tinha 21 anos, como eu também, e ele foi para buscar um curso e na universidade estavam oferecendo um curso de viola. Só que ele achava que era aquela viola caipira, viola de 10 cordas, né? Para tocar música sertaneja e tal. E aí o que aconteceu? Ele fez a matrícula e tal, foi fazer aula. Quando chegou lá que ele viu que era viola de arco, ele ficou assim, sem graça de falar que não sabia, entendeu? Uhum. Foi tipo assim, eu já estou matriculado, agora eu vou estudar, né? Uhum. Mas assim, ele entrou de gaiato, né? E ele nem assim sabia o que era viola clássica, né? Resultado.
O Carlos Aleixo hoje ele é uma referência a nível nacional. Eu fiz masterclass com ele de viola clássica. Ele toca na Orquestra Filarmônica de Minas, se não me engano. Ele dá masterclasses pelo Brasil inteiro e lá fora, já estudou no exterior, já fez masterclasses lá fora, ele dá aula para professores, né? E toca viola como ninguém. Começou a estudar com 21 anos, né? Caramba. Então, assim, é engraçado porque ainda existe um preconceito muito com relação à idade, com relação a, não sei, tal. Mas, como dizia o Borromil, né, que é o dono da Musimed, ele falava sempre assim, música é 90% inspiração, 10% não, 90% transpiração, 10% inspiração. Ah, mas é E isso, realmente. E aí eu queria te perguntar assim, o que é que nunca saiu, mudando um pouquinho de assunto, o que é que nunca saiu da tua playlist? O que é que assim sempre teve lá, você ouvindo? Que tá Hum. hoje, que sempre teve? Os discos que mais te marcaram, assim. Ah, eu acho que tem um disco do Gil, que é um disco emblemático, que é Refazenda. Nossa, E fantástico. eu gosto muito, muito desse disco. Acho que muitas coisas do Gil tem um também, que é um disco só voz e violão. Aliás, eu adoro voz e violão, assim, né? Pra mim é o que há, assim. Mas é um disco Ótimo. chamado Gil Luminoso, não sei se você conhece, assim. São Eu acho que não. só ele e o violão, assim. É Ele um tem disco alguns que discos acústicos, é eu muito gosto bom. demais, assim. Gil Luminoso, Gil Luminoso. bom demais. O que mais que você tá ouvindo atualmente? Atual, por conta da escola, eu tô escutando muito jazz, assim. E Jazz. tem um guitarrista que eu gosto muito chamado Jim Hall, que ele tem um disco muito bacana com Bill Evans. Sim? Deixa eu pensar. E Tem, o Django Reinhardt, você gosta? gosto, mas jazz cigano, assim, acho muito legal. Acho muito É. bacana também. Inclusive a França tem muito essa história do jazz, né? Aí onde você tá Muito, bebendo na fonte isso, né? sim, muito mesmo. Paris é assim, na Europa é tipo a capital do jazz, assim, Muito legal. Isso é um privilégio, né? com Tá certeza. estudando por aí. Então, vamos ouvir mais música? Você poderia tocar mais alguma coisa pra gente? Eu vou chamar agora minhas duas amigas muito especiais que infelizmente não falam português, mas Mas moram aí você aqui traduz comigo. pra gente. Vou fazer tradução simultânea. Essa aqui é a Ingrid. Hi Hello, Ingrid. How are Ingrid. you? I'm good. How are you? I'm fine, thanks. And this is Hannah. Hello. Essa é a Hannah. Hello. As duas são norueguesas e a gente está morando junto aqui, está sendo maravilhoso. São pessoas incríveis que me inspiram demais. E I'm Ótimo. just saying that you guys inspire me a lot. Uma toca contrabaixo e a outra toca qual instrumento? É cantora. Ah, a outra vai cantar. Legal. Qual Sim, música vocês vão tocar? a gente vai tocar duas músicas. A primeira delas não estou entendendo nada, tá sendo engraçado. A gente vai tocar I'll Be Seeing You, que é um standard de jazz. E depois Lugar Comum do João Donato. Que eu vou me aventurar. Uau! Adoro. Então vamos. Shall we do I'll Be Seeing You first? Yes. Só um minutinho, vamos nos ajeitar aqui. Ok. Isso é uma coisa que eu acho complicado do Instagram, né? Essa tela assim, né? Eles podiam ter configurações para a gente ter uma tela horizontal, né? Ficaria melhor. É verdade. Mas vamos calculate your notes. Too much. Eu não sei se tá dando para ver direito aí, mas Excelente. vamos lá. Yes. Yes. I'll be seeing you in all the old
million places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer day, when everything is light, yeah, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I'll be seeing you in every lovely summer's day, when everything is light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Great! Wonderful, wonderful. Parabéns, Pois é. meninas. A gente tá Muito começando legal. a ensaiar junto agora, sim, e tá sendo muito legal. I just said that we are starting to play together, and it has been a really amazing experience. E a gente tá querendo Maravilhoso. montar um repertório, assim, de uma mistura de folk norueguês com bossa nova. E Uau! porque em breve a gente quer muito começar a tocar. Aqui tá tudo por enquanto fechado, né? Os bares, restaurantes. Sim. Mas muito em breve a gente quer começar a tocar essa mistura aí. Eu particularmente... Sim, pode traduzir para elas. Acho que isso aqui tá bom. Pode... Ah, então tá bom. Então, eu particularmente da música norueguesa eu conheço bem pouco. Conheço só o Ahá, né? A gente Aquela banda Ahá. começando a conhecer agora. Do you guys have some tips of Norwegian music? What would you recommend? Vou perguntar aqui o que elas recomendam de bom pra vocês aí. Yes. Do you like jazz? Yes, I Yes. like too much. Jan Garbarek is a sax player who played with Keith Jarrett and many big names. So he's someone you should listen to. Olha, mas Ótimo. eu comecei a escutar através delas, assim, e a música norueguesa, cara, é muito bonita, assim. O jazz norueguês, ele é mais fluido, ele não é tão, tipo, marcado como o jazz americano. Ele é bem, tipo, espaçado. É algo muito bonito, assim. É muito Que legal, que legal. Quero ouvir. Fica aí. Tenho vontade de conhecer. Então, vocês têm um nome já, esse trio, ou vocês começaram a fazer esse trabalho agora? Já vão lançar um CD, não? Não, ainda
asked if our group has a name. No, we need one. We need Não, one. a gente tá precisando, se vocês aí tiverem uma recomendação de nome, a gente ainda não tem. Mas, Excelente. a gente só começou, a gente tá... Não tem nem um mês que a gente se mudou e tá começando a tocar junto. Mas Perfeito, perfeito. a gente ainda não tem um nome, não. Então, aí vocês vão tocar mais uma ou vamos deixar para o final a última? Não sei, acho que a gente pode tocar... Podemos tocar agora, já que elas já estão aqui, aí depois a gente continua. Pode, aí no final vocês fazem a saideira. Perfeito. Então, qual que vocês vão... Pior que só tem mais uma música, a gente só ensaiou mais uma. Mas Não, tudo bem, tudo bem. é Pode melhor tocar fazer- então agora. Tá, então Pode tocar beleza. agora, então. Essa é a música que eu vou me aventurar cantando. Eu não sou cantora, mas isso pra mim tá sendo um exercício de sair da zona de conforto, então vamos lá. Legal. Tem uma outra amiga que tá aqui que ela vai segurar, tipo, a letra, porque a gente esquece o tempo inteiro. E elas vão cantar. E a Ingrid vai cantar em português, hein? Dá pra você ver. Uau! In Portuguese. I will try. Então vamos lá. Essa música é muito bonita. Esperamos fazer jus a ela. Vai ser difícil, mas vamos lá. Ótimo. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sol do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar de onde tudo sai. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. Começo do caminhar pra dentro do lugar. Começo do caminhar pra dentro do fundo azul. João Donato é incrível, incrível. Muito legal. E essa com o Gil até, que é Oi? meu ídolo. E essa é uma parceria dele com o Gil até. Com o Gil, exatamente. É verdade. Tem, na realidade, outras músicas que, inclusive, eles intercambiam, né? Como, por exemplo, a Ram, né? Que Sim, muito tem bom. Bananeira, né? Também, né? Que é muito legal também. Tem muita coisa legal. Ô, obrigado. Agradeço aí as meninas aí por mim. Desculpa, eu não... Thank you for Thank having you so us. much. Thank you very much. Congratulations. Então, gente, vamos continuar então a nossa conversa aqui sobre o que estava falando antes, Luísa, sobre essa questão desse desafio, né? Da questão assim, eu sou muito velho para estudar, ou eu não tenho talento para isso, ou então, eu não tenho tempo. Como que você conseguiu conciliar o seu tempo, dentro das outras coisas que talvez você faça no seu dia a dia, com o estudo da música? Olha, nos tempos de faculdade era muito difícil, que eu estava estudando uma outra coisa, então eu basicamente não estudava, assim, tocava nos finais de semana, mas desde que eu decidi estudar música realmente, que tem um ano, foi quando eu vim aqui para a França,
eu tenho me dedicado totalmente a isso, assim. E eu vejo a diferença que isso faz, assim. Eu Uhum. tenho avançado bastante e acho que é isso, assim. Quais você acha que são os maiores desafios que você já encontrou ou que encontra ao estudar música? E assim, já teve algum momento que você sentiu parar, vontade de parar, que você falou assim, ah, não é para mim, ou ah, é difícil demais. Como é que foi isso e como você lidou com isso? Como você conseguiu superar tudo isso? Eu acho que a música, ela é tão desafiadora porque ela faz a gente lidar com algumas questões. Eu acho que assim, a gente tem que olhar para a música como a gente olha para a vida mesmo, porque são ensinamentos de vida. Eu acho que o grande desafio para mim é me desassociar do meu ego e tipo não estar sempre pensando nisso, assim. E para todo mundo, mesmo todo mundo que pensa em desistir da música, geralmente tem a ver um pouco com isso, por achar que não é bom o bastante, ou é sempre algo relacionado a isso, assim. E eu acho que esse é o grande desafio, assim. Eu achei legal aquela conversa que a gente teve alguns dias atrás, você mandou uns áudios e tudo, né? Uma coisa que eu achei interessante você falou foi sobre essa questão assim de das pessoas às vezes não só a questão da idade, mas a questão assim de falar assim que você não tem jeito para coisa ou que você e aquelas coisas que fazem, porque o que acontece? Na música existe espaço para todo tipo de expressão cultural e artística, né? Então, por exemplo, no meio do erudito, que foi o que eu participei dentro da minha vida acadêmica, né, tem muito aquilo, você tem que tocar ao estilo barroco, você tem que tocar ao estilo clássico. Não, você vai tocar isso, tem que ser assim, você tem que. É tudo muito dentro das caixinhas, né? Hum, E aí não sobra espaço para falar assim, não, poxa, a pessoa está tocando às vezes de uma maneira totalmente própria ali, não está tocando dentro daquilo que a formação acadêmica requer, mas está expressando artisticamente algo, né? Você acha que esses tipos de preconceito atrapalham, de certa forma, também, o desenvolvimento artístico e cultural também? Totalmente, totalmente. E eu acho que é muito importante que a gente se lembre sempre de que há realmente espaço para todo mundo na música. Porque a música é arte, sabe? E a arte não é reservada só para algumas pessoas e para outras não, assim. E eu gosto muito, eu penso constantemente nisso, porque eu fico assim, cara, pensa, sei lá, no Bob Dylan, por exemplo. Imagina se o Bob Dylan decidisse que ele não era bom o suficiente porque a voz dele não era boa, ou porque ele não tinha tanto conhecimento harmônico como, sei lá, qualquer outro grande compositor, sabe? Eu acho É, que só te cortando um pouquinho, mas se a gente também não tivesse Bob Dylan, consequentemente a gente não teria Beatles, e não é, teria Bela e Sebastian, e não teria outras coisas que vieram depois. Então realmente é que nem você falou, se ele fosse olhar assim, ah, minha voz é feia, ah, eu só toco três ou quatro acordes aqui na minha música, quanto que a humanidade perderia com isso, né? é verdade. Então é isso, assim, e tem espaço para você que tá aí e acha que você não toca tão bem. Tipo, olha pra mim, assim, eu tô aqui, eu errei um bando de coisa, mas eu continuo aqui, sabe? Porque eu acredito nisso. E eu penso, sei lá, eu fico pensando nas gerações futuras, sabe? A mensagem que eu quero passar. Eu quero que Sim, a próxima menininha de 10 anos que tem errado tudo numa apresentação não desista, sabe? Eu quero que todo mundo sinta que pode se expressar e que pode fazer música. E é. pode fazer o que quiser. O importante é você ser feliz e fazer o bem, é isso aí. Perfeito. Nesse sentido, a gente vive um momento cultural e artístico muito significativo, é que nem, por exemplo, as questões de padrões de beleza, por exemplo. Hoje em dia, muitos paradigmas estão sendo quebrados, né? Por exemplo, existem grifes que fabricam roupas para pessoas gordas, né? Existe toda uma questão assim de valorização de todos os aspectos de beleza. E você acha que isso também é importante dentro do espectro cultural também?
Totalmente. Eu acho que a gente tem que ressignificar e ampliar o nosso conceito do que é bom, do que é bonito, do que a gente. E é isso, isso vale também para a música, assim. Esse lance de achar que a determinada música é ruim ou que é boa, isso é ridículo, sabe? Isso é tudo uma construção social. A música é uma expressão e todo mundo merece se expressar, assim. Tipo, É meio que uma questão da ditadura da perfeição, né? Que é tipo é, assim, é você vai ridículo, tocar assim. jazz, se você tocar jazz, você tem que tocar nesse padrão, tem que ser isso, né? Ah, você vai tocar rock, então tem que ser isso, isso. Ah, você vai tocar numa orquestra, vai tocar música erudita, então é assim, assim, assim. E realmente, se for ver, não é isso, né? Eu acho que o importante é fazer. É melhor fazer do que não fazer, né? Nossa, isso é outro um aprendizado que eu tô tendo na música, assim, tô sendo forçada a aprender essa coisa do feito é melhor do que perfeito, assim. Tipo, se a gente fica esperando que algo seja perfeito, a gente nunca vai fazer. É E como diz aquele feitiço lá do filme do Harry Potter, né? Mal feito, feito, né? a gente tem que fazer e ser honesto com que a gente pode fazer o melhor que a gente pode fazer, mas fazer. Isso. E vocês, eu não posso nem falar isso, porque vocês fazem muito bem, né? É, Vocês, realmente, assim, muito legal. Gostei demais, uma sonoridade incrível que vocês estão tirando, muito gostosa de ouvir. Eu ó, gosto desse formato, né? Aliás, pelo eu menos gosto muito. Ah, sim, fale. feliz eu sei que a gente tá, assim, porque tá sendo maravilhoso tocar com elas, assim. Acho que é um sonho mesmo, tipo, chegar em casa à noite e poder tocar, assim, Tocar. depois de um dia. E Não, tá e sendo. Luísa, você que tá, não, você tá do lado de lá, a gente que tá do lado de cá, a gente sente essa energia, entendeu? Talvez você não sinta tanto que você já tá ali convivendo, fazendo e tudo, mas transmite isso pra gente, né? Porque a música, como você falou, ela transmite uma energia, né? Então, se você tá feliz com o que você tá fazendo, é que nem, por exemplo, eu toquei e toco, né, em orquestra já há muitos anos, né? Já toquei em várias orquestras e tudo. E teve um momento que eu me lembro da minha vida acadêmica, que eu estava tocando, não lembro com qual orquestra, e minha professora falou: você toca com a cara feia, parece que você não está feliz, não está satisfeito, não está se divertindo. Então, assim, aí eu parei e pensei, é mesmo, né? Eu tô aqui tocando Mozart, tocando Beethoven, tocando sei lá o que for, mas não tô me divertindo, não tô sorrindo, não tô curtindo, né? Então, que sentido tem, né? Fazer música dessa forma, né? É. Você Mas, acha que é importante essa alegria ao fazer música? sim, com certeza. E acho que é isso que a gente gosta de ver, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, porque eu mesmo quando eu tava tocando com as meninas, quando eu tocava com as fulanitas, eu lembro de sentir que eu tava muito concentrada em, tipo, tá tocando o acorde certo, tá fazendo direito e tudo. E eu tocava lendo, assim, o tempo inteiro. Então, eu lembro de sentir isso. Mais uma vez, eu tenho um tio, não sei se ele tá assistindo, o tio Mário, ele me falou, você tem que sorrir mais quando você estiver tocando e não sei o quê. E na época eu fiquei meio irritada com isso. Eu fiquei pensando, caraca, mas como assim eu tenho que agir de uma determinada maneira? Mas na verdade eu entendi depois o que ele queria dizer assim, é muito mais prazeroso a gente ver uma pessoa que tá tocando super, tá tocando tudo errado, mas tá apaixonada e transmite isso, sabe? E eu sinto muito prazer em ver alguém que tá tocando sentindo prazer. E acho que isso é unânime, assim. A gente quer ver as pessoas felizes, é isso que contagia. Não é necessariamente a pessoa tocar hiper bem, tipo, ter uma técnica absurda, assim. Isso é legal também, mas no Isso. final, o que importa E é você estar apaixonado pelo que você está fazendo, assim. o importante é, como diz o termo, é estar na arena, né? E É, como uma coisa eu acho importante, é lógico, você, essa questão, né, da gente tocar com alegria, da gente expressar, transmitir boas energias e boas vibrações enquanto a gente faz música, mas é lógico, a gente também não pode ser desleixado, né? Tocar de qualquer jeito, errar e tudo. Como que a gente acha esse equilíbrio, Luísa, entre colocar técnica e qualidade no nosso trabalho, mas ao mesmo tempo se divertir? Como você acha que a gente pode achar esse equilíbrio? mas eu acho que, assim, a verdadeira paixão, quando você realmente gosta daquilo que você faz, você vai se dedicar e buscar apresentar aquilo da melhor maneira possível, sabe?
E isso vem naturalmente. Você gosta tanto daquilo que você quer melhorar e fazer melhor a cada vez. E é isso, É, assim. tem gente comentando aqui, ó, falando. A Edna falou, é verdade, os músicos que tocam falando sobre músicos que tocam com emoção, né? Aí a Radimini, Jamini, é isso mesmo, né? Falou, tocar com amor, passa isso para o público. Realmente a gente sente, né, quando a gente vê que as pessoas estão tocando, gostando do que estão fazendo, né? Aqui, ó, quando se faz as Sim. coisas que se gosta, isso passa para o público. Aí, gente, tendo parabéns aqui para ti também. Então, realmente, assim, eu me lembro que alguns anos atrás eu fui assistir, eu gostava muito de assistir os concertos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro aqui em Brasília, né? Então, assim, foi no início da minha formação acadêmica, então, assim, eu estava começando a estudar violino e tudo, então eu adorava ir nos concertos e assistir. E eu me lembro que teve uma vez que eu fui, eu já estava já tendo um entendimento maior musical, né, porque eu estava começando a estudar, eu estava conseguindo ter uma percepção maior, eu já ouvia música há muito tempo, e eu me lembro que era um concerto de final de temporada. Tipo assim, estava terminando o ano, terminando a temporada da orquestra, e eu estava ouvindo eles tocarem o Bolero de Ravel, né? E assim, foi uma coisa tão estranha, porque eles estavam tocando bem, não é que eles estavam tocando mal, estavam tocando bem, tinham excelentes músicos naquela época, isso em meados, mais ou menos no início, pro meio da década de 90, né? Tinham excelentes músicos, orquestra e tudo, mas eu acho que o maestro, inclusive, era aquele que morreu no voo da Air France, né? O Silvio Barbato, né? E aí o que é que aconteceu? Eu fiquei olhando assim, mas parecia que me passou. Eles não precisaram abrir a boca, os músicos. Mas a mensagem que me passava era tipo assim, ai, vai terminar logo isso aqui para eu receber meu salário, ir para casa, entrar de férias e pronto, acabou. Os músicos passavam isso, né? Eu nunca me esqueci disso. E eu pensei comigo mesmo, eu não quero, se um dia tocar na orquestra, tocar dessa forma, mas é uma armadilha, né? Às vezes, como que a gente foge dessa armadilha, Luiz? A gente está no meio acadêmico, a gente está estudando harmonia, contraponto, improvisação, técnica do instrumento e tal. Como que a gente foge de repente cair nessa armadilha de se tornar entediante, cansativo e a gente passar isso para o público quando está tocando? Nossa, acho que isso é um grande desafio mesmo, assim. É algo que eu tô tentando também encontrar essa resposta, assim, como acho que a gente tem que sempre manter em mente o que realmente importa, assim. E é isso, buscar se reconectar com isso, assim. Verdade. E como você faz para se reconectar com isso? Eu acho que eu busco inspiração nas pessoas acho que nos músicos que eu admiro, assim, e eu tento me reconectar com essa paixão que eu sinto em relação à música. Uhum. Isso é ótimo, isso que você falou é muito importante, inspiração. O músico ele é movido à inspiração, né? E tem uma coisa que me chama a atenção, é que a criatividade é conectar pontos, né? Como falava Steve Jobs, né? E Sim. como é que você faz para sair fora da sua caixinha? Porque a gente não pode só ficar estudando música, né? A gente tem que ler, a gente tem que apreciar a arte. Por exemplo, seu pai era um artista, o Oswaldo, né? A Gisele também. Um abraço para vocês dois, tá? Gisele, Oswaldo, se estiver aí também. Então, assim, como é que você faz? Qual é aquela coisa que você sai dentro da caixinha da música para trazer inspiração para a música? O que é que tem a outra Olha, atividade que você acha que traz para ti essa inspiração para a criatividade e para a música? é muito engraçado você me fazer essa pergunta, porque uma das coisas que eu mais sinto dificuldade, que eu sofro em estudar música, é essa ideia de que o músico tem que viver para música e que isso se torna tudo na minha vida e que eu tenho que acordar e dormir só pensando em música. Mas para mim isso não faz sentido nenhum, sabe? Eu acho que as artes estão todas muito conectadas e eu adoro tanto tipo escutar uma música quanto eu gosto de desenhar, por exemplo, quanto
eu gosto de ir a um museu e ver um quadro, quanto eu me sensibilizo com um filme. E para mim isso tá tudo muito conectado. A expressividade humana, ela tá totalmente conectada, sabe? E eu vejo isso nos artistas que eu admiro, sabe? Eu não imagino o Caetano, por exemplo, passando, tipo, o tempo inteiro dele só estudando música, porque como é que você vai criar se você só vive a música? Você tem que viver, porque a música, ela só faz sentido porque a gente tá vivo, sabe? Tipo, ela é arte, assim. E E- é, é isso. Não sei se eu tô me Perfeito. expressando bem, Não, não, mas eu concordo 100% com o que você falou, concordo 100%. Eu acho que essa intercambiação é importantíssima, senão a arte não seria arte, a arte não expressaria, né? senão a As artes, gente não, elas dialogam. não tem inspiração nenhuma. O que acho que não só as artes, mas viver, sabe? O cotidiano, você tá presente, essa plena atenção com todas as coisas, com as pessoas que você vive, que você convive. E é isso, é Sim. isso. Você tocou a música, aquela música Eu Te Amo, né, do Chico Buarque, né? E eu fiquei lembrando, durante essa pandemia, eu recebi um presente, né? Foi uma coisa incrível. Foi uma amiga chamada Raquel Viana. Ela falou: "Ah, vou receber uma neta aqui e tal, e eu tô tendo que ter mais espaço, eu tô doando alguns CDs, alguns DVDs, algumas coisas." Eu falei: "Manda pra mim. Eu sou o cara dos CDs, DVDs e tudo. Manda pra mim." Sempre foi, E ela, sempre foi. Eu lembro quando eu era criança. é, É, exato, não mudou. Olha aí, mas, ó, não mudou. E vinil e tudo, né? E aí ela me deu um presente, tem a ver com o que a gente tava falando, ela foi para mim o melhor presente que eu ganhei no início dessa pandemia. Foram aquelas caixas com todos os DVDs daquela coleção do Chico Buarque, que são documentários que foram feitos pela DirecTV há muitos anos, né? Que é um documentário do Chico Buarque com músicas, né? E aí são 4 caixas, se não me engano, com 3 DVDs cada caixa. Eu falei: "Opa, pandemia, vamos lá, né?" E aí, assim, fiz uma maratona, maratonei, né, nesses documentários, ou assistindo cada um dos DVDs, e tá tudo dentro disso que você falou. Você tocou a música Eu Te Amo, por exemplo, tem uma história por trás, é que nem você falou. Se a pessoa não vive, né, todo o delineado, né, o entorno, a pessoa não se inspira para fazer arte, né? E o Chico, ele tem demais isso, né? Na obra dele, dialoga com a realidade humana. Ele é um excelente cronista, né? E quando você é um bom cronista, você tem que ter uma percepção aguçada da realidade humana, social e tudo, né? E isso só se adquire vivendo, né? com certeza. É, o que que você traz da vida para tua música, assim? Hum, o que eu trago da vida para a minha música? Hum, olha, eu acho que eu busco, nesse momento, trazer leveza e sabedoria, assim, pra minha música. E, tipo, e acho que eu pensei mais a nível do estudo e, tipo, mas acho que a sua pergunta é mais em relação à composição e essas coisas, ou, tipo, no A geral? tudo, né? A improvisação, ao que tu faz na tua música, no som e tudo, nos teus estudos e tudo, né? É engraçado, porque eu acho que a improvisação tem muito a ver com a vida mesmo. Isso de você ter que estar plenamente consciente. Acho que esse é algo que eu busco trazer, tá sempre consciente, assim, viver plenamente as coisas, essa coisa da plena atenção. Eu tento colocar isso na música e a improvisação ensina muito isso. Você tá tipo, escutando o que o outro tá tocando e não sempre. E Maravilha. Luísa, o tempo nosso já esgotou aqui, mas assim, foi muito legal. Foi assim, um papo extremamente rico, assim, extremamente edificante. Foi um aprendizado, então,
eu tenho um livro que eu gosto muito, que é um livro de harmonia, né? Do Arnold Schoenberg, né? Que até tá aqui o livro, né? Esse livro aqui, ó. Esse é bem conhecido, aquela Bíblia, assim, tipo um livro bem... Harmonia, esse livrinho fininho, né? Que foi um professor meu, inclusive, que traduziu, o Marden Maluf, né? Ele traduziu esse livro do alemão para o português. Então, assim, no prefácio do livro, logo na capa, tem escrito assim, né? Esse livro eu aprendi com meus alunos. Então, assim, o professor ele aprende também com os alunos. Hoje eu aprendi muito contigo também, né? Então, quero agradecer, assim, pela sua participação. E antes de finalizar, eu queria só que você respondesse a uma pergunta. O que que você falaria hoje para alguém que quer aprender a tocar um instrumento, quer aprender música, alguém que às vezes até nem vai seguir uma carreira musical, ou quem vai seguir? Qual o seu conselho você daria para uma pessoa que fala assim, nossa, eu nunca consegui estudar música, mas eu queria tanto aprender a tocar violão, queria tocar que nem a Luísa aí e tal, mas eu não tenho jeito, eu não tenho tempo. Qual conselho você daria para essa pessoa? Nossa, eu diria, continua, só continua, porque uma das maiores lições que a música nos traz é a persistência, sabe? E é algo que tipo, mesmo se você não for continuar sendo músico, pelo menos isso você vai aprender, a persistir. E essa é uma das maiores lições para a vida, assim. E é isso. Maravilha. Maravilha, Luísa. Muito obrigado, viu? Vocês não querem fazer um bis, não? Eu acho que o pessoal aqui vai querer ouvir um bis, hein? Vocês Um poderiam bis, tocar aquela segunda música que vocês tocaram, eu achei maravilhosa. Vocês podiam repetir ela Beira para do Mar. finalizar. Não, a segunda música. Vocês tocaram um standard de jazz, né? Ah, beleza. He's asking us to do I'll Be Seeing You Again. Elas estão quase dormindo aqui, mas Tá tarde aí, né? Aí são que horas? São 4 horas a mais, né? são, são 4, aqui meia-noite já. Eita, ferro, os vizinhos não vão reclamar, não, né? Não sei, se reclamarem. Aqui em Paris eles reclamarem de tudo. Então eles provavelmente vão reclamar, mas eles reclamariam de qualquer outra coisa. Mas. Então, vamos lá, vamos perturbar os vizinhos. Pronto, então. So, let's do it. Yes. Então vamos lá, vamos ver. Não, ok. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut tree, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, when everything is light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I will be seeing you in every lovely summer's day,
find you in the morning sun. And when the night is new, I'll be looking at the moon, but I will be seeing you. Obrigada. Thank you so much. Thank you so much. Obrigada, gente. Luísa, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal. Beijo, saudade de você. Que você possa aproveitar ao máximo desse seu momento que está sendo mágico. Eu me sinto assim feliz demais por você estar vivendo esse momento também, tá? Que você possa extrair o máximo que você puder desse momento, tá bom? Que é inesquecível. Poxa, muito obrigada. E muito especial estar falando com você. Foi o cara que me ensinou os primeiros acordes no violão. Um professor muito especial. E é isso. Uma honra, é uma honra ter participado pelo menos em alguma parte da tua carreira, ter influenciado e feliz por, assim, você não sabe a felicidade que foi quando eu te encontrei nas redes sociais. Falei, nossa, que legal. E mais feliz ainda fiquei quando soube do que você está desenvolvendo musicalmente, né? Isso aí, para mim, não tem preço para nenhum professor. Eu acho que todo professor, assim, se sentiria honrado e feliz, né, em ver tudo isso, né? Tá bom? Então, muito sucesso para você. Obrigado, Luísa. Uma boa noite para todos aí. E é isso aí. Essa live vai ficar salva aqui, tá? Beleza. A live vai ficar salva aí, se vocês quiserem assistir depois. Beijão para todo mundo que assistiu. Muito obrigada. Tchau, gente. Até mais. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.